Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa passagem é uma passagem conhecida. Sabemos que ela se deu no Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os 450 profetas de uma divindade chamada Baal, que havia sido trazida para o meio do povo de Israel por meio da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Essa rainha, ela não era do povo de Deus. Foi um casamento político para que Israel pudesse ter certos apoios políticos e de guerra. Jezabel trouxe então do seu povo costumes pagãos e consigo 450 profetas para que pudessem profetizar aquilo que naquele tempo ela acreditava ser vontade do seu Deus, o Deus Baal. Nós entendemos que muitas vezes a nossa religião pode nos atrapalhar. Certamente quando ela é desenvolvida de uma maneira errada. No caso de Jezabel, além de ser desenvolvida de uma forma errada, era dirigida a um Deus que não existia. E isso influenciou negativamente a religião do povo de Israel. No texto que nós lemos, vemos logo no início que Elias teve que restaurar, reparar, consertar o altar de Deus. Estamos falando de uma nação que era tida como o povo de Deus. Foi um povo que Deus constituiu para si a partir de Abraão. Estamos falando de um povo que conheceu milagres do Senhor, que teve experiências com Deus. No tempo do profeta Elias, as experiências já tinham sido acumuladas desde Abraão, passando por Moisés na libertação do Egito, passando por Moisés lá no deserto, passando por Josué na conquista da terra prometida. Muitas vitórias Deus tinha dado ao seu povo, e agora, como estava o altar da adoração? Estava completamente destruído. Por quê? Porque muitos se perderam nas suas religiosidades, outros se converteram a essa divindade chamada Baal, e por conta disso, o povo se esfriou na fé. Diante de tanta idolatria, diante de tanta desobediência, diante de tanto descompromisso espiritual, Deus então mandou uma seca sobre a nação de Israel, e Elias profetizou essa seca, e agora Elias estava profetizando a volta da chuva. Mas para que ela pudesse voltar a cair sobre Israel, depois de 3 anos e 6 meses,
Era necessário que o povo fosse confrontado com as suas atitudes, com as suas crendices, e pudesse se voltar totalmente para o seu Deus. Esse momento foi um momento marcante na vida do profeta, foi um momento marcante na vida do povo de Israel. Deus fez cair fogo do céu sobre o altar que Elias tinha reconstruído para ele, sobre uma lenha e um holocausto, um novilho que havia sido oferecido, cujo o estado estava completamente molhado, ou seja, fisicamente falando, era impossível que o fogo caísse ali naquele local. Mas foi justamente no campo do impossível que Deus operou o sobrenatural, provando e mostrando para o seu povo que aquele que havia feito tantos milagres no passado estava disposto a recomeçar a fazer milagres na vida do seu povo. Isso pode ser aplicado à nossa vida hoje. Se nós começarmos a analisar como está o altar de Deus, que hoje é o nosso coração, não precisamos mais erguer pedras, não precisamos mais sacrificar cordeiros e outros animais para que haja derramamento de sangue por remissão de nossos pecados, uma vez que Jesus se ofereceu por nós, foi à cruz, derramou seu próprio sangue em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Mas, a partir de Jesus, a concepção de altar de adoração mudou. Passou a ser o nosso coração, o nosso ser. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o lugar onde Deus pode habitar. Então nós precisamos, em primeiro lugar, fazermos uma análise de como está o nosso altar de adoração ao nosso Deus. Um dos temas abordados nessa mensagem a partir desse texto é a restauração do altar da oração, que é um dos objetos que compõe a nossa adoração ao Senhor. Uma vez que o que fez o fogo cair do céu foi o momento em que Elias orou. Se nós olharmos o que o apóstolo Tiago disse em sua carta, Tiago 5,16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção nesse verbo, poder. A oração é a nossa arma que traz a nós o poder de ver as coisas acontecendo pela ação direta de Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes tem sido o nosso último recurso. E Tiago dá testemunho nesse texto do que aconteceu com Elias, dentro do texto que nós lemos lá em 1 Reis. Tiago diz: Elias, o profeta, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, preste atenção, orando. Foi orando que as coisas começaram a acontecer na vida de Elias, foi orando que as coisas começaram a acontecer na vida do seu povo. E orando ele pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu gostaria de conversar com os irmãos, e trazer como mensagem de Deus, é a maneira como nós temos que nos dirigir a Deus em oração. Primeiramente, à luz do exemplo do profeta Elias, irmãos, nós vemos que as nossas orações têm que ser dirigidas a Deus, o nosso Pai. No texto que nós lemos, 1 Reis 18, no versículo 36, diz que naquele momento, quando Elias estava reerguendo o altar, já tinha colocado a lenha, já tinha colocado o holocausto, já tinha ordenado que as pessoas depositassem água sobre ele. No versículo 36 diz que a hora do sacrifício, chegou o momento, o profeta Elias se colocou à frente e orou. Ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Irmãos, só nesse início de oração há muitas lições que nós podemos tirar. A maneira como Elias se dirige a Deus, ele diz: ó Senhor. Ele diz: o Deus de Abraão, ele evoca o passado, no momento em que Deus tinha convocado Abraão, o patriarca da nação de Israel, e tinha feito promessas.
É como se Elias, naquele momento, estivesse evocando as promessas de Deus. Não se trata de uma situação em que Deus estava sendo infiel, porque as promessas de Deus eram condicionadas a um comportamento de obediência, a um comportamento de fidelidade e fé, que o seu povo não estava tendo naquele momento. Mas ele estava apelando para as misericórdias do Senhor. Então ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de sua descendência, Isaac, filho de Abraão, e sobretudo Deus de Israel, se referindo a Jacó e ao povo, a partir de quem Deus constituiu nação de Israel. Elias diz que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Era um momento de dúvida para algumas pessoas. Nós precisamos lembrar de que Israel estava passando por um esfriamento espiritual muito grande. Israel estava passando por um momento de completa destruição de relacionamentos com Deus, tanto que o altar estava completamente destruído. Nós, irmãos, precisamos parar, olhar para a nossa vida e avaliarmos como está o altar de adoração e principalmente no que diz respeito à atividade principal que se faz diante do altar de adoração, que se chama a atividade de oração. Há quanto tempo os irmãos imaginam que aquele povo não orava? E quais são os motivos que nos levam a não orar? Normalmente você ora quando você tem a certeza e a convicção de que alguém está te ouvindo. Se a tua oração é destinada a Deus, é direcionada a Deus, você precisa crer que Deus está te ouvindo. O povo de Deus não tinha mais essa convicção. Parece que aquele momento de crise por conta da seca foi uma forma didática como Deus quis ensinar ao seu povo. Mas, sobretudo, esse momento final, através da reconstrução do altar, através da oração do profeta, toda a nação vendo, foi no Monte Carmelo, um lugar mais alto, para que todos pudessem ver, observar. Aquele local onde Deus fez o milagre foi um marco. Deus estava mostrando que Ele existia e que Ele era Deus sobre Israel. Precisamos lembrar que foram elevados 2 altares. Os 450 profetas de Baal ergueram também um altar para esta divindade. E só Elias ergueu o altar de Deus. Durante toda a manhã, os 450 profetas de Baal oraram ao seu Deus. E nada aconteceu. Eu fico imaginando como que pessoas, até os dias de hoje, irmãos, se prendem a rituais, a dogmas, que nada alteram na sua vida, e não permitem desenvolver uma fé num Deus que, quando se manifesta, irmãos, milagres acontecem. Parece que até os dias de hoje a sociedade tem vivido esse dilema, essa dicotomia, a qual Deus servir. Poderíamos identificar hoje o Deus do dinheiro, aquele a quem Jesus desafiou e chamou de Mamon. Poderíamos identificar hoje vários outros deuses que têm ocupado a primazia no nosso coração. Então, o lugar onde nós deveríamos erguer um altar para o nosso Deus, muitas vezes tem sido ocupado com outras, entre aspas, divindades. Que nem sempre tem nomes de deuses na nossa vida. Mas se ocupam um lugar de Deus, é porque têm recebido honras que deveriam ser dadas ao único Deus. Então, naquele momento, Deus se manifestou e fez o fogo cair do céu, consumindo o holocausto, se manifestando um Deus presente no meio do seu povo. Agora veja se não era essa a oração que Elias estava fazendo. Ele disse: ó Senhor, primeiramente ele dirigiu a sua oração para Deus, pois ele evoca o passado e as promessas de Deus, ou seja, tudo aquilo que no relacionamento entre ele, o seu povo e Deus havia sido estabelecido. Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. E a petição era essa: que hoje fique conhecido
que tu és Deus em Israel. Será que você está precisando fazer de novo uma oração como essa? Diante das dificuldades que você tem passado dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido aqui na minha casa, no meu lar, que tu és Deus. E às vezes, irmãos, as nossas atitudes do cotidiano têm levado não só as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco, como até nós mesmos, a um desconhecimento de Deus. E da mesma forma, quando nós começamos a conhecê-lo, nós nos fortalecemos na fé, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Quando nós começamos a desconhecer o Senhor, o poder de Deus deixa de se manifestar. Não só na nossa vida, mas também no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Então a petição de Elias foi direcionada a Deus e fundamentada na real necessidade do seu povo voltar a conhecer o seu Senhor. Quem tem sido o seu Deus? E você? Como tem se relacionado com Ele? Será que você tem permitido que no teu coração outros deuses, entre aspas, ocupem o lugar do seu Senhor? Eu vejo que Elias também estabelece nessa oração inicial uma relação de servo, o que é necessário também que aconteça nas nossas orações hoje. Ele disse: Senhor, que fique conhecido em Israel que tu és Deus e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Eu percebo que Elias, ele carregava consigo e nunca fugiu essa responsabilidade de ser uma pessoa de Deus. Muitas vezes nós queremos viver com Deus, viver para Deus, mas não queremos carregar essa responsabilidade. E às vezes quando nós estamos mais precisados da manifestação do poder de Deus na nossa vida, é quando nós estamos numa situação, mais desligados daquilo que é esse atributo de Deus. Essa responsabilidade que nós precisamos ter de carregarmos o seu nome. Vejo naquele momento que o apóstolo Paulo faz uma analogia entre o cristão e o soldado em meio a uma guerra. Cristão que não ora, irmãos, cristão que não está perfeitamente ligado ao Senhor, é como um soldado desarmado num campo de batalha. E dentre todas as armas que o apóstolo Paulo categorizou como necessárias na vida do cristão, ele falou da oração. Mais uma vez eu repito, nós precisamos dar uma atenção especial. E se necessário for, precisamos restaurar o altar da oração na nossa vida. Primeiramente, sabendo para quem nós estamos orando. E em segundo, nunca nos esquecendo de quem nós realmente somos. Somos servos. E se somos servos, nós precisamos viver servindo ao nosso Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Nem sempre nós nos comportamos assim, conscientes dessa responsabilidade e agindo em conformidade com ela. Em segundo lugar, nós temos que aprender que as orações devem ser feitas no nome de Jesus. Por quê? 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então nossas orações devem ser dirigidas a Deus, mas as nossas orações precisam ser avalizadas. E o nosso avalista se chama Jesus Cristo. Nesse aspecto nós compreendemos o valor e a importância da religião cristã. Algumas pessoas dizem assim, mas o Deus é um só. E eu concordo com elas. Deus é um só. E Elias disse, olha, tu és Deus aqui entre nós. E o grande desafio de Elias era provar para o povo que só havia um único Deus.
Agora, outra questão que está por trás disso é que o caminho que leva a esse Deus também é um só. E é o que muitas pessoas não concordam e não querem se entregar a Jesus Cristo, não querem seguir o caminho de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. É Jesus falando. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, isso aponta para uma ignorância espiritual dos próprios discípulos de Jesus. E Jesus estava tratando dessa ignorância, irmãos. Muitas vezes nós erramos porque desconhecemos. Erramos porque desconhecemos. O sacrifício de Jesus na cruz, a sua vinda a este mundo, teve um papel. O papel de protagonizar uma ponte que nos religa a Deus. Porque o homem, sendo pecador como é, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não há ninguém aqui que não seja pecador. Como que as nossas orações podem chegar ao coração de Deus? Como que pode haver relacionamento entre um Deus que é santo e um ser humano que é pecador? Aí entra a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia está repleta de profecias e de textos no Novo Testamento que comprovam o cumprimento dessas profecias, vindo o Cristo, o Messias, para restaurar o altar da adoração e o altar da oração. Então as nossas orações precisam ser feitas para Deus, fundamentadas na pessoa de Cristo Jesus, no que Ele fez por nós. Porque o nosso nome não tem categoria para nos aproximar de Deus. Precisamos de um mediador. No Antigo Testamento, Deus já tinha estabelecido isso. Quem era esse mediador? Sacerdotes. No Novo Testamento, pelo sacrifício de Cristo Jesus, o sumo sacerdote que se ofereceu por nós, o véu do templo se rasgou. Então todos nós passamos a ter acesso à pessoa de Deus. O apóstolo Pedro diz que agora nós somos sacerdotes. Todos que em Cristo Jesus confessamos a nossa fé. Passamos a ter o direito que só os sacerdotes tinham de chegar a Deus, de oferecer seus sacrifícios a Deus, de falar com Deus, de orar. E só por Cristo Jesus que isso aconteceu. É por Cristo Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, quando eu quero ter relacionamento com um Deus santo, mesmo sendo eu pecador, eu clamo pelo perdão de Jesus Cristo. E é por isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo, que foi quem nos perdoou. Foi quem nos deu livre acesso ao Pai. E aqui Jesus está falando, podem pedir no meu nome, o Pai lhes concederá. É claro que nem tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, porque pedir no nome de Jesus também traz um significado de pedir segundo o coração de Jesus, segundo a vontade de Jesus, segundo os parâmetros e critérios de Jesus. A tua oração, por exemplo, poderia ser endossada, Jesus poderia assinar embaixo dessa petição que você está encaminhando para Deus. Essa é a questão. Então o conhecimento faz diferença, irmãos. Um outro aspecto que nós precisamos discernir é o fato de que as nossas orações também devem ser feitas com submissão. Submissão, em primeiro lugar, a Deus. Submissão de quê? De si mesmo e também dos seus próprios planos pessoais. Antes de submeter os seus planos, os seus projetos, as suas petições a Deus, no sentido de que, se o Senhor aprovar, Deus, faça isso por mim. Se o Senhor aprovar, Deus, faça isso por mim. Isso é submeter seus planos, suas necessidades,
E não adianta você pedir a Deus, se Deus não aprovar e Ele quer o melhor para você, Ele não vai te dar. Mas nunca se esqueça de um detalhe muito importante. Juntamente com a submissão dos seus planos, submeta a sua própria vida. A gente não vê na Bíblia Deus fazendo milagres na vida de pessoas que não se submeteram a Ele. A gente não vê na Bíblia Deus fazendo milagres através de pessoas que não eram submissas a Ele. Que estavam debaixo de uma missão dada por Deus. Deus te deu uma missão, Deus me deu a minha missão, a cada um Deus tem dado uma missão. Se estamos debaixo dessa missão, ou seja, submissos, o Senhor estará conosco, irmãos. E se Ele nos deu a missão, Ele quer que ela seja cumprida. Então Ele vai responder as nossas orações, Ele vai atender. Talvez não seja no tempo em que nós pedirmos, talvez não seja no tempo em que nós estamos achando que tem que ser, mas no tempo certo Deus responderá. Primeira carta que o apóstolo João escreveu, capítulo 5, versículo 14. João diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então é necessário ser de acordo com a vontade de Deus. Por isso, então, vemos a necessidade de submeter nossos pedidos ao Senhor. As nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. João 15, 7, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será concedido. Se vós permanecerdes em mim, isso é comunhão com Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vós, isso é obediência ao que Jesus tem nos determinado, enquanto caráter, enquanto atitude. Então o próprio Senhor Jesus diz: vocês poderão pedir o que quiserem e vos será concedido. Ah, mas eu estou pedindo há tanto tempo e eu não tenho visto a resposta de Deus. Irmãos, no tempo certo, pode ter certeza, Deus vai te atender. Não sou eu quem estou falando, é a própria palavra do Senhor. Um quarto ponto importante é que as nossas orações precisam ser feitas com fé. Em Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo que pedires em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Se nós lembrarmos do encontro de Jesus com o cego, ele orou para o cego e disse: creis que posso fazer isso? Nem sempre Jesus confrontou as pessoas com relação à sua fé, no momento em que o milagre estava por acontecer na vida delas. Mas houve casos, e na maioria dos casos, o Senhor Jesus confrontou-as com relação à sua fé. O paralítico que estava no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, crendo num outro milagre feito por um anjo que agitaria as águas, e ele acreditava naquilo. Jesus chegou diante dele por misericórdia, de ver aquele homem naquele estado, perdido numa fé inócua, que não fazia diferença, nem relevância na sua vida. Jesus simplesmente perguntou: queres ser curado? Jesus não perguntou: você acredita em mim? Você tem fé? E Jesus o curou. Mas há outros casos na Bíblia em que Jesus disse: seja feita conforme a tua fé. Então a nossa oração precisa ser feita com fé. Pode acontecer de Deus nos abençoar pela fé de outra pessoa. Talvez você já tenha passado por uma experiência assim. Normalmente no seu trabalho você convive com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo Deus, ou que não têm Deus nenhum, mas que pela sua oração Deus tem abençoado o seu trabalho e, por consequência, abençoado a vida dessa pessoa. Talvez na sua família, na sua casa, teu marido não seja alguém com fé, ou tua esposa não seja uma mulher com fé.
Talvez vocês não comunguem a mesma crença, a mesma religião, mas pela tua oração, ele ou ela foram abençoados. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Olha, a mulher crente santifica o esposo não crente, da mesma maneira que o esposo crente santifica a mulher não crente. É nesse sentido. Não quer dizer que a salvação de um vai levar a salvação para o outro, mas que as bênçãos que chegam na vida de um alcançam o outro. Alcançam, irmãos. Vocês são uma só carne enquanto marido e esposa. Vocês são uma unidade enquanto uma família dentro de uma casa que compartilha um lar. Nós somos uma igreja, o corpo de Cristo Jesus aqui. A bênção que chega a um se compartilha ao outro. Eu lembro daquela situação que o pai chega para os discípulos de Jesus e mostrou o seu filho, e estava possesso de um espírito maligno, e que todo o sintoma era de epilepsia, mas ali, preste atenção nesse detalhe, nem toda epilepsia é manifestação demoníaca, irmãos. Então chega o pai com seu filho enfermo, vamos pensar assim, os discípulos oraram, nada aconteceu, ele vai até Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer algo pelo meu filho. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Orou, o espírito maligno saiu do menino. O menino ficou completamente curado. Nesse caso, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então a fé é prerrogativa, irmãos. É condição sine qua non para que as nossas orações possam ter êxito diante de Deus. Agora, como manter uma fé fortalecida? Eu vou te dizer que o caminho é o caminho da oração. O caminho é o da leitura e do estudo da palavra. Eu quero te dizer que a oração está à frente do estudo da palavra, porque Deus não colocou como condição para ouvir as pessoas que elas soubessem ler, nem que tão somente lessem a sua Bíblia. É certo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas a oração é quem nos religa a Deus. E é a oração que nos traz a fé também. Leia a Bíblia e não ore para você ver. Pouca coisa vai mudar. Primeira coisa que vai acontecer, você vai se sentir frio espiritualmente. A prova disso é que às vezes a gente vê uma pessoa, um irmão, chegando, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho lido a Bíblia, aliás, tenho perdido a vontade de ler a Bíblia, começo a ler, me dá sono, começo a ler, me dá vontade de fazer outra coisa. Sabe o que eu digo para essas pessoas? Vai orar. Depois da oração, você pode ter certeza, você vai ouvir Deus falar por meio da palavra. Ore a Deus, em nome de Jesus, se submetendo ao Senhor, submetendo os seus planos ao Senhor, sua oração, sua própria oração ao Senhor, e você vai ver Deus falando com você. Seja por meio da palavra escrita, seja por meio da palavra proclamada e proferida. Deus vai falar. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Precisamos pedir com fé. Em quinto lugar, as orações devem ser feitas visando a glória de Deus, irmãos, e não a glória do homem. Isso é muito importante. Deus não está obrigado a fazer nada que nós venhamos a pedi-lo. Por isso que Elias estabeleceu uma relação. Senhor, eu sou o teu servo. É o teu servo quem está te pedindo. Eles precisam saber que é o teu servo. Que não é ninguém, não é um super-homem, não é um anjo aqui encarnado. É o teu servo, simplesmente o teu servo. Tiago dá testemunho de Elias, dizendo, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele foi um homem de oração.
E porque ele orou com fé, as coisas aconteceram. Mas ele não só orou com fé, ele orou segundo os propósitos de Deus. Ele orou para que Deus fosse exaltado. Ele disse: para que este povo saiba que tu és Deus aqui em Israel. Querido, você pode pedir ao Senhor, pode pedir coisas materiais, pode pedir coisas espirituais, pode pedir pela sua vida sentimental, tudo você pode pedir a Deus. Agora, essas coisas precisam estar alinhadas com a vontade dEle. E mais do que isso, nesse quinto ponto, estas coisas na sua vida, que Deus há de dar a você, precisam ter um propósito que glorifique o nome dEle. Seu carro precisa glorificar o Senhor, tua casa precisa glorificar o Senhor, teu filho precisa glorificar o Senhor, teu casamento precisa glorificar o Senhor. Tem gente que está tão presa às coisas materiais que esquecem disso, irmão. Você fica enfermo e você pede a cura ao Senhor, Deus te cura. E o que você faz para Deus com este corpo? E Ele restaurou o que Ele curou. Infelizmente, a maioria das pessoas voltam a viver do mesmo modo. Isso é ingratidão. Não dá, irmãos, para viver e receber um milagre de Deus e ser a mesma pessoa. Agora a gente precisa ouvir essa palavra, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente se distrai. A nossa vida precisa glorificar o nome de Deus. As coisas que Deus acrescenta a nós precisam glorificar o seu nome. Eu aprendo que Deus, na maioria das vezes, para não dizer nunca, Ele não vai atender os nossos caprichos. Na maioria das vezes, Ele não vai atender estas orações. Elas não glorificam o nome dEle. E quantas pessoas estão perdendo tempo orando ao Senhor nesse sentido? Quando as suas orações estão focadas nas coisas materiais, preste atenção, porque em vez de você estar orando para Deus, você pode estar orando para Mamon, o Deus das riquezas, e usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, perdendo seu tempo. Tiago 4, versículo 3, diz assim: as pessoas quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Mais uma vez eu volto à oração de Elias. E a gente precisa concluir que Deus atendeu, fez fogo cair do céu, algo sobrenatural, foi testemunhado, foi escrito, registrado, irmãos. Milagre. Por quê? Porque era para glorificar o nome de Deus. E sabe o que aconteceu? 1 Reis 18, no verso 39, diz que quando o povo viu aquilo, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Algo mudou na vida do povo. Eles se renderam e eles glorificaram o nome do Senhor. Nossas orações precisam ser feitas por meio de corações dispostos a deixar o pecado. No Salmo 66, 18, Davi disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, esse encontrará misericórdia. Isaías 59, 1 diz: o braço do Senhor não está curto, não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir, mas são as maldades, os pecados que separam vocês do seu Deus e fizeram com que eles escondessem de vocês o seu coração ou o seu rosto. Preste atenção nesse detalhe. Não insista batendo numa porta onde há alguém santo, querendo entrar com o lixo do pecado na sua vida. Deus pode te atender se a prioridade da sua oração for te livrar desse pecado. E eu digo com toda certeza,
balizado nessa palavra. Se você orar pedindo a Deus, Senhor, me livre desse pecado, eu não estou tendo força para sair, Deus vai te atender, amém? Agora não peça nenhuma outra coisa antes disso, porque o Senhor não vai te atender. E eu quero concluir dizendo que as nossas orações precisam ser feitas com perseverança. Nem sempre Deus vai nos atender na primeira vez que oramos, mas nós precisamos insistir. Lembra da parábola que Jesus contou da viúva insistente e do juiz iníquo? E ele disse que nós deveríamos ser perseverantes nas nossas orações. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 3, Deus fala: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Que a gente possa ter, irmãos, a perseverança que Jacó teve quando lutou com o anjo e disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele lutou até que pela manhã a bênção de Jacó chegou. Eu não sei qual tem sido a tua luta hoje. Eu não sei como tem sido o teu estado espiritual, a tua vida de oração, teu contato com a palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Faça como Elias. Comece hoje a restaurar o altar do seu coração. O altar da oração em primeiro lugar. Porque Deus recebeu a oferta de Elias, o holocausto que estava sobre o seu altar, de forma poderosa e sobrenatural. Porque Elias orou. Porque Elias direcionou sua oração a Deus, o nosso Pai. E você pode fazer isso hoje. Deus fez um milagre naquele dia, através de Elias. Por quê? Porque a oração de Elias glorificava a Deus. Porque na oração de Elias ele se comportava como um servo e não fugia das suas responsabilidades. Sobretudo, Deus ouviu a oração de Elias. Porque Elias não orou uma só vez. Ele era um homem de oração. Ore mais. Busque mais a presença de Deus orando. Crie um tempo. Se Deus é tão especial para você, dedique a Ele um tempo especial para você falar com Ele. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada no nome de Jesus. Amém?